Ah, Sim. olá, boa noite. Qual é o plano? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Qual é o nome da muito branco? Maria Amores. Prazer estar aqui com vocês. Feliz pela participação de todos. Agradeço imensamente. Olá, boa noite. Deixa eu avisar aqui para o senador que eu já estou online. Estão me ouvindo direitinho? Deixa eu avisar aqui para o senador. Boa noite, senador. Deixa eu fazer aqui o convite. Oi, Eni, boa noite. Não aceitar a câmera aí, você vai olhar. Fica assim atravessado ou fica em pé? Ou não era? Oi, senador, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? E dá para ficar assim as duas assim? Pedi para Lucy colocar o celular. Na vertical. Na vertical? Isso. Ah, tranquilo. Tá ótimo. Ótimo. Tá bom assim? Tá bom assim? Tá centrado? Tá. Essa Nayara é danada. Você visse aqui a equipe que está aqui no meu escritório para a gente fazer acontecer a live. Vão transmitir também pelo YouTube. A gente está colocando aqui no ar, porque fica mais fácil para a gente divulgar, para a gente chamar mais amigos para assistir. São mais ferramentas de comunicação. Certo. Tem escrito 57. Que fica entrando. O pessoal está entrando. Estão lhe ouvindo, todos eles, viu? 59. Você já tinha feito live aqui pelo Instagram, senador? Não, não tinha não. Eu sempre faço pelo Zoom, pela WhatsApp. Qual é o outro que a gente faz também? Aqui na nossa rede social a gente tem 16 mil seguidores. E aí o pessoal, assim, quando abre a live, vai mandando a informação de que a live está aberta, e o pessoal vai entrando e vai comentando. Ah, que bom. Já tem gente aqui de São Raimundo Nonato, que já mandou um alô, gente aqui de Teresina. Você é midiático, você vai se dar bem na política. Senador, eu queria lhe agradecer imensamente e dizer da felicidade que eu tenho de estar aqui com você nessa noite, com todos aqui. Aqui a Yasmin está dizendo, ó, Teresina presente, todos os que estão nos acompanhando. Quero dizer que tem um monte de amigos aqui, viu, senador? Pessoal aqui forte. Itaueira, Marcolândia. E aqui eu também ganho porque com a sua militância municipalista, vai entrar o Piauí todinho aqui. Senador, vamos iniciar, tá? A nossa live, ela tem uma duração máxima, que aqui nessa rede social, quando dá aqui 1 hora, a gente encerra. Então, se já estiver passando o horário, quando chegar bem pertinho, caso o senhor esteja falando, eu vou lhe dizer, senador, a live vai cair. Vamos lá, encerrar? Eu lhe aviso quando tiver alguns minutinhos, para que dê tempo a gente se despedir do pessoal. Mas o que a gente vai ter aqui de disponibilidade, a gente começou às 19 horas. Nós vamos ter assunto para 1 hora toda.
Ó, aqui, se eu fosse colocar só para ler sua biografia, eu ia passar aqui 40 minutos de live. Ai, meu Deus. Mas olha, eu queria primeiro me apresentar e depois eu vou fazer uma leitura da sua biografia, mini biografia, tá? Porque se eu realmente fosse fazer a leitura de tudo, a gente ia ter 40 minutos de live aqui. Para aqueles que não me conhecem, que estão ingressando aqui nas nossas redes sociais, que vieram das redes sociais do senador Marcelo Castro, eu sou Nayara Moraes, sou advogada, sou professora da Universidade Estadual do Piauí, sou uma mulher aguerrida que gosta de política, que tem uma militância no dia a dia da Ordem dos Advogados, das pautas da advocacia, mas também uma militância nas pautas de políticas públicas. Eu sou mestre e doutora na área de políticas públicas, sou pós-doutora em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e eu adoro falar sobre gestão pública, sobre pautas sociais, sobre direitos dos trabalhadores. Enfim, aqueles que já me conhecem aqui das redes sociais sabem que esse olhar para as pautas que envolvem a sociedade brasileira e a sociedade piauiense sempre estão aqui nas minhas redes sociais. E mais recentemente eu posso incluir no meu currículo que fui convidada e que sou recém-filiada ao partido, ao MDB no Piauí, com muita gratidão, mas também com muita responsabilidade. Recebi esse convite, estou aqui feliz com a presença do senador, com toda a receptividade que o partido já teve conosco nesse breve tempo. Tive a oportunidade, inclusive, de já estar em Brasília com o senador. Ele teve uma paciência, andou comigo, me apresentou tudo. É um acolhimento que eu tenho muito agradecimento e que faço essa live também para coroar esse momento inicial. Bem apresentada, né? Está bem apresentada. Eu agora vou fazer uma leitura, né? Uma questão curricular do senador Marcelo Castro. Separei aqui a bio. Nosso senador da República pelo estado do Piauí, presidente da comissão no Senado que trata de educação, cultura e esporte. Posso dizer também que acompanhei lá, quando eu estava no Senado, a premiação do senador Marcelo Castro, né, como o melhor parlamentar do Piauí em 2021. E aí, gente, ó, se eu pudesse aqui, fosse fazer uma descrição só do que eu li sobre a atuação dele no Senado em 2021, dava para a gente fazer uma retrospectiva de 10 horas de vídeo. Que o senador é incansável. É bondade sua. É vice-líder do MDB no Senado, é presidente da Executiva Estadual no Piauí, iniciou sua vida pública em 1978, foi deputado estadual em 2 mandatos, deputado federal em 5 mandatos consecutivos, é médico, psiquiatra, lecionou na Universidade Federal do Piauí e foi ministro da Saúde. Aí, senador, eu vou dizer que eu nasci em 84, tá? E que você já estava no mundo político, então eu quero me colocar na condição de aprendiz aqui sempre, me oriente, tá, nesse processo. Estou muito feliz por poder participar do partido e por estar sendo acolhida. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Eu que agradeço. Um prazer. Senador, por conta da pandemia, houve uma questão de realização de trabalho só nesse ambiente virtual, né? Remoto. Eu queria lhe perguntar, para a gente iniciar aqui nosso bate-papo, como é que foi retornar aos trabalhos em 2021? Quais são as pautas que você considera que são importantes, que foram aprovadas nesse ano? Conte um pouquinho para a gente, um pouquinho lá sobre esse desenvolvimento de pautas, aspectos gerais, porque eu acho que o auxílio emergencial ele foi muito importante, mas agora essa questão do Auxílio Brasil também é importante, de aprovação. Eu vi que você divulgou nas suas redes sociais sobre o piso dos enfermeiros. Então, me diga aí o que mais que você pode contar para o pessoal dessa imersão aí no Senado das nossas pautas. Bom, Nayara, em primeiro lugar, agradecer o convite que
tu fizeste e dizer que eu fico muito honrado em participar dessa live com você e considero que foi um ganho muito grande para o nosso partido você ter aceitado o convite de alguns correligionários nossos e hoje está no nosso partido MDB, que o Requião gostava de chamar do velho MDB de guerra. Aí sempre que ele dizia o velho MDB de guerra, eu comentava, né, com quem estivesse ao meu lado, e de paz. Então, é como eu vejo a história do MDB. Fazer a guerra na hora de fazer guerra e fazer a paz na hora de fazer a paz. Então, nós lutamos muito, né, para restabelecer a democracia no Brasil, um estado de liberdade, de democracia, né, do respeito aos direitos fundamentais do ser humano, o direito da população poder escolher os seus representantes. E naquela época você só podia escolher vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, tinha até o senador biônico. Vocês que são jovens não se lembram disso, não. Mas em 78, teve o senador biônico, que era escolhido pelas assembleias legislativas, não eram votados. Então foi um combate muito grande que tivemos à frente. Ulisses Guimarães, que foi o grande condutor disso daí, Tancredo Neves, Teotônio Vilela, tantos outros, né, que deram sua contribuição. Mas a verdade é que nós restauramos a democracia, a liberdade no nosso país. Isso é um passo civilizatório. Quer dizer, se a gente pega a história da humanidade, a humanidade vem das cavernas, né, e vem evoluindo, e a gente sempre no sentido de ir avançando, sempre no sentido do pacto civilizatório. E o MDB tem essa contribuição muito grande para o país. Eu tenho muito orgulho do meu partido. Cometemos erros, né? Ninguém pode dizer que todo ser humano comete erros. Cometemos alguns mais graves, outros menos, mas a verdade é que o saldo é amplamente positivo. Nós somos um partido muito democrático, praticamos a democracia interna e você vai sentir isso dentro do nosso partido. Você chegou agora, mas você vai ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, né, as mesmas oportunidades e qualquer pessoa que já esteja no partido, como eu, que já estou desde a sua fundação. Eu sou fundador do PMDB, não do MDB, que veio de 66, do PMDB, que surgiu em 1980. Eu sou fundador do partido. Portanto, eu estou há 41 anos dentro do partido, né? Tive 3 mandatos de deputado estadual, 5 de federal e agora senador da República. Então, Nayara, esse ano foi um ano muito complicado, porque o Senado não tinha sessões presenciais, só remotas, porque seria um risco muito grande. Nós estávamos em plena pandemia, a vacinação começara ainda no início do ano, então a nossa ação toda foi no sentido de promover a vacinação do Brasil. Felizmente, avançamos rapidamente nisso. Eu fui ministro da Saúde e posso dizer aqui com segurança, nenhum país do mundo, olha o que eu estou dizendo, tem um programa de vacinação universal como tem o Brasil. Então, o brasileiro é habituado a tomar vacinas, porque desde 1973 que foi criado o Programa Nacional de Imunização, o PNI. E todas as mães, quando nascem, já tem a criança, já recebe a cadernetinha de vacinação, já tem os dias, ali a criança vai ser vacinada naquela época oportuna. Por isso mesmo é que esse movimento anti-vacina que tem no mundo inteiro, você vê agora a França, a Alemanha, a Inglaterra, padecendo dessa Omicron, exatamente em função de não ter um número muito expressivo de vacinados, como os Estados Unidos também. Na Inglaterra está tendo agora 100 mil casos por dia. Um absurdo.
Por quê? Tem vacina disponível, tem vacina à vontade, tem vacina sobrando e as pessoas não se vacinam. Pelo amor de Deus, tu imagina um negócio desse. Outro dia eu estava num debate no Senado não, com uma comissão, e as pessoas falando a questão da vacina. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa simples de entender. Quem é que cria galinha hoje sem vacinar? Se não Sim. vacinar, as galinhas morrem todas. Quem é que cria porco hoje sem vacinar? Quem é que cria gado? Eu sou criador de gado. Minhas vacas tomam, no mínimo, 2 vezes vacina. E não é só uma vacina, não. São várias vacinas. Ora, você imagina poliomielite quando a gente era criança. Né? Quantas pessoas você não conheceu, nós conhecemos, sequeladas de poliomielite, né? Andando com muletas e tudo mais. Hoje não tem mais isso, porque graças à vacina. Você não pode, é proibido você é obrigado a vacinar suas vacas. Se você não vacinar, você não pode tirar a vaca do seu estado para outro estado. Você tem que ter o certificado de que vacinou. Isso é uma coisa elementar. Mas, cabeça de gente é um negócio assim que a gente não sabe o que é que entra. Eu vi uma estatística outro dia dos Estados Unidos, que dizia o seguinte: naquele dia nos Estados Unidos, 97% das internações por Covid eram de pessoas não vacinadas. 99,5%, olha, 99,5% das mortes por Covid eram de pessoas não vacinadas. O que é que uma pessoa lógica, diante de uma estatística dessa, ele pode dizer? Só pode dizer 2 coisas. Primeiro, ele dizer que a estatística está errada e provar que está errada. Ou então acreditar que vacina é efetiva. Sim. Está entendendo? Verdade. Não, as pessoas com a estatística dessa ainda negam vacina. O pior, tem médicos que negam vacina. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Se o médico Eu não assisti. Nayara, quando eu era médico, quem estudou na faculdade de medicina, para você fazer uma história clínica bem feita de um paciente, você tem umas perguntas clássicas, chama anamnese. Então, você tem que pegar a história da pessoa, né, desde quando nasceu até os dias atuais, para poder ver o contexto todo para você analisar a doença. Então, as perguntas clássicas. Você pergunta o seguinte: vem um cliente para se consultar com você. Então, primeira pergunta: você nasceu de parto normal? Você caminhou e falou na época normal? Você teve as viroses próprias da infância? As viroses próprias da infância. Eu tive, meus irmãos todos tiveram. Nenhum filho meu teve, nenhuma neta minha tem. Por quê? Porque agora tem vacina, de primeiro não tinha. É verdade. Hoje, nos manuais de medicina, não tem mais essa pergunta. Você teve as viroses próprias da infância? Ninguém teve. Porque tomaram Eu vacina. ainda tive sarampo, recém-nascida. E aí eu vou lhe contar essa história aqui, que eu nasci de 1,4 kg de 6 meses. Acho que um pouquinho agoniada, né? Por isso é que você é apressada. E aí eu ainda tive, mas fiz todo o calendário de vacinação, todo na saúde pública. É indispensável. Então, eu estou situando isso aqui para você ver onde foi que nós convergimos nossas energias, né? No começo do ano. O primeiro semestre foi só vacina, CPI da Covid, todas as nossas energias estavam aí. No segundo semestre, que a grande parte da população já estava vacinada, nós começamos as atividades no Congresso semipresenciais. Então, quem se sentia seguro ia presencialmente. Quem não se sentia, ficava em casa. Ainda estão assim, semipresenciais. E aí aprovamos muitos projetos importantes para o Brasil. Então, eu destacaria aqui, em primeiro lugar, e acima de todos, o auxílio emergencial. Você imagina que o governo, na época, o Paulo Guedes propôs um auxílio de R$ 200. Aí o Congresso bateu o pé que queria no mínimo R$ 500.
E o Bolsonaro, inteligentemente, político que é, disse, pois nem 200 nem 500, vai ser de R$ 600. E quem ganhou com isso foi a população brasileira. Aliás, foi um dos melhores momentos, né, do Bolsonaro, foi exatamente esse aí do auxílio emergencial. Então, esse auxílio salvou muitas famílias, muitas pessoas no Brasil. Por quê? As pessoas não tinham trabalho. Quem é que tem um emprego fixo? São poucas, é uma parcela pequena da população. A maioria sai de casa, são os autônomos, para ganhar o pão de cada dia no final do dia de trabalho. Essas pessoas estavam em casa e não tinham o que fazer, não tinham trabalho. Então foi preciso esse auxílio emergencial, isso foi uma coisa extraordinária que nós fizemos, não poderia ser diferente. Depois disso daí, nós aprovamos o auxílio gás. Sim. E eu tenho o prazer de dizer, e de certa forma um pouco de orgulho disso daí, que eu fui o relator dessa matéria, de autoria do líder do governo, Eduardo Braga. Líder do governo, não, líder do MDB. E esse auxílio gás foi implantado e as pessoas estão recebendo hoje a metade do valor do gás. Se o gás chegou a R$ 120, né? Você imagina uma coisa dessa, né? Aí as pessoas recebendo R$ 200 de Bolsa Família. Agora não, com o Auxílio Brasil vai ter um pouquinho o aumento, mas exatamente, naquele contexto lá, mais da metade do dinheiro do Bolsa Família seria só para comprar um gás. Você já está adiantando o que eu já ia falar, né? A pessoa inteligente é assim, baixa uma palavra que já... Então, ontem eu fiz um discurso no Senado na aprovação do orçamento. Porque tinham muitos lá, principalmente o do Podemos, né, que disseram que iam votar contra. Eu digo, gente, se o orçamento não tivesse nada de importante, só em ter dentro do orçamento o auxílio emergencial, eu entendo que é uma desumanidade você não votar uma coisa dessa. Auxílio emergencial não. O Auxílio Brasil emergencial já acabou. O Auxílio Brasil, que as pessoas vão receber entre R$400 e R$800, as famílias. São 17,9 milhões de famílias do Brasil inteiro que vão receber esse benefício. Imagina o que é uma família que não tem o que comer, que não tem um centavo para comprar um pão, um leite, uma carne, um arroz, um feijão, um macarrão para seus filhos e receber no final do mês 400, 500, 600, 700, 800 reais, né, para ter o sustento da sua família. O que é que nós fizemos? A proposta do governo era por um ano. Então ficava parecendo uma coisa eleitoreira. Como é que começa agora para terminar em dezembro do ano que vem, quando termina a eleição? Não. Nós colocamos permanente. Nós colocamos, fizemos a negociação e colocamos permanente. Então, isso é importantíssimo. E ontem nós aprovamos no Congresso Nacional quase 90 bilhões de reais destinados ao Auxílio Brasil. Sim. Você imagine um senador da República que faz discurso, se sente dono da verdade e nega um dinheiro para quem está passando fome, que pode morrer de fome, pelo amor de Deus. Onde é que essas pessoas estão com a cabeça? Não sou espada do mundo, não gosto de criticar ninguém, mas tem coisa que foge à razoabilidade. Você pode discordar de uma questão do orçamento, pode criticar outra, mas você deixar de votar o orçamento todo, que traz uma matéria importante como essa, dentre tantas outras importantes, como é que o país fica sem orçamento? Porque se todo mundo fosse pela posição deles e votasse contra, o país não tem orçamento. Aí fica por isso mesmo. Não faz sentido uma coisa dessa. Então, foram medidas que nós tomamos e também na área da educação nós tomamos muitas medidas, né? A vacinação de professores e de profissionais da saúde, não, profissionais da educação, para poder ter um retorno seguro às aulas. Foi uma campanha muito grande que nós fizemos. Então, antecipamos a vacinação dos profissionais da educação para poder as aulas poderem retornar presenciais, né, com segurança. Aprovamos duas matérias importantíssimas. O PIEC,
que é o Programa Inovação Educação Conectada, e derrubamos um veto que o presidente Bolsonaro tinha feito do FUST, destinando 3,5 bilhões de reais a todos os estados brasileiros, a todos os municípios brasileiros, para promover a internet, a conexão para os alunos poderem estudar até remotamente, aulas à distância e tudo mais. Porque com essa... O senhor concorda que a pandemia acabou trazendo luz para as desigualdades sociais e para as desigualdades da educação? Deixou em 2019... Deixou visível isso aí, que uma parcela grande da população brasileira, de pessoas pobres, carentes, não tinham como acompanhar as aulas, né, remotamente. Eu lembro que o IBGE, senador, tinha divulgado que em 2019, mais de 4 milhões de alunos da rede pública não tinham acesso à internet. Então, você imagina isso antes da pandemia, em 2019, aí vem o contexto da pandemia, e então torna mais difícil ainda consolidar esse ensino remoto para essas pessoas. E a pesquisa do IBGE, ela ainda mostrava, naquele cenário, que as pessoas só conseguiam utilizar os telefones celulares, às vezes na casa só tem um único telefone celular, e aí existe toda uma necessidade de utilizar esse telefone para as aulas, para a educação das crianças. Então, há uma discrepância muito grande, porque no ensino particular, a maior parte dos alunos tem sim acesso à internet. Então, esse recurso é muito importante. Eu vi na televisão, né, um caso comovente de um estudante que ele subia na árvore para poder pegar as aulas remotas, porque só tinha o sinal do celular na árvore. Ele fez um banquinho lá em cima da árvore. Você vê que quando a pessoa tem vontade, tem determinação, né, para fazer a coisa certa, né, termina encontrando uma saída. E outra coisa também importante que nós aprovamos esse ano, e uma coisa que particularmente para mim foi muito gratificante, foi a prorrogação da Lei Aldir Blanc, que é um auxílio para as pessoas da área da cultura. Você imagina quantas as pessoas que vivem de teatro, de circo, né, de eventos, paralisou tudo. Essas pessoas foram para a lona. Né? Viver de quê? Se não tinha evento nenhum, se não tinha aglomeração, se não tinha show, se não tinha teatro, se não tinha nada. Então, nós aprovamos um auxílio de R$ 600 e agora, esse ano, nós prorrogamos. Uma coisa muito gratificante. A gente sabe que é o mínimo, que é muito pouco, mas são muitas pessoas. E, evidentemente, que é o que o país suporta. Mais do que isso, ficaria muito difícil. Né? Eu acompanhei muito administrativamente a dificuldade que alguns municípios aqui do Piauí tiveram de fazer o uso dos recursos da Aldir Blanc, porque havia toda uma incerteza. Então, tinha que preparar o edital, tinha que especificar os critérios. Se não tivesse sido prorrogado, muita gente não teria conseguido acessar o benefício, demonstrar que também estava em situação de necessidade. Né? Então, foi uma posição que passou pela comissão no Senado e que foi muito acertada. Né? Então, eu acho que ajudou bastante. Em 2020, mais de 700 mil trabalhadores, né, dessa área de cultura foram beneficiados. Então, eu acho que valeu muito a pena, inclusive para auxiliar a administração pública também a fazer o gasto desse recurso. Exato. E aí, a gente... Outro fato assim, importante, que é uma luta muito grande, que vem de muito tempo, foi o piso nacional dos enfermeiros, né? Que é uma luta que eles vinham de muitos anos e nós conseguimos esse ano essa vitória extraordinária. Porque, Nayara, eu sou médico e o médico trabalha em equipe. Né? Nessa pandemia, né, ficou muito evidente a importância dos fisioterapeutas. Né? É uma profissão que se sobressaiu muito, porque as pessoas com problemas pulmonares, era fundamental o trabalho, né, incansável dos fisioterapeutas. E os enfermeiros, sempre, a gente que é médico, a gente termina sempre dizendo que o enfermeiro é a peça mais importante,
Porque o médico examina o paciente, né, faz os exames, dá o diagnóstico, prescreve, mas quem acompanha o doente, que fica ao lado do doente ali, dando os remédios, acompanhando, dando soro, contando, né, as gotas de soro que caem, dando os remédios, acompanhando a evolução, é o enfermeiro. Então, o enfermeiro tem um papel destacadíssimo, né, na restauração, na recuperação da saúde das pessoas. Então, eu acho que foi de muita justiça, né, essa vitória deles, que naturalmente nós todos contribuímos, colaboramos, né, nos empenhamos. E eu fico muito feliz de poder ter conseguido isso daí. Outra vitória grande que nós tivemos esse ano foi dos agentes de combate às endemias e os agentes comunitários de saúde, os famosos ACS e ACS. Por quê? Você imagina o papel importante dessa categoria, que, aliás, começou inicialmente aqui no Ceará. Os agentes comunitários de saúde, e depois isso ganhou o Brasil inteiro. É uma ideia fantástica, simples, mas muito efetiva. Auxiliaram muito na linha de frente nessa pandemia nos municípios, porque estavam diretamente relacionados à fiscalização, ao acompanhamento da população. São muito importantes. Se você chegar no hospital hoje, você vai ver que as maiorias das pessoas que estão internadas vai ser por complicações do diabetes e complicações de hipertensão. E diabetes e hipertensão já são complicações, já são enfermidades, muitas delas decorrentes de maus hábitos alimentares e de uma vida sedentária. Então, o agente comunitário de saúde tem um papel preponderante, tanto no sentido de orientar as pessoas a se alimentarem melhor, a praticar atividade física, a manter o peso, quanto do controle, né, das taxas de glicemia e da pressão dessas pessoas. Porque se uma pessoa fica muito tempo com a pressão alta sem tomar os remédios, é fatal que essa pessoa vai ter complicações. E as complicações são as mais sérias possíveis. A diabetes também. São doenças silenciosas que, se não tiver um acompanhamento do agente, né, comunitário de saúde, para ficar controlando, acompanhando, as pessoas ficam com diabetes descontrolada, com taxas elevadas, e aquilo ali vai causando mal no organismo inteiro. Quando pensa que não, a pessoa está cega, a pessoa perdeu um dedo do pé, perde a perna, tem problema renal, vai fazer hemodiálise, é uma destruição completa do organismo. Então, eles têm um papel muito importante e eles sempre vêm nessa luta. Quando eu fui ministro da Saúde, eu aumentei os salários dele. E todas as lutas que eles tiveram, que fizeram lá em Brasília, eu sempre estive na linha de frente, porque eu sei a importância deles. Eu só acho que nós deveríamos valorizar mais ainda os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, porque para sempre reciclar, sempre estabelecer padrões, cobrar as visitas que eles fazem, para acompanhar os resultados, não ficasse uma coisa muito solta, porque realmente o papel deles é preponderante. Se a pessoa começa a ficar com sobrepeso, né, se alimentando mal, comendo muitos carboidratos, não faz atividade física, a chance que essa pessoa tem de ter diabetes, a chance que essa pessoa tem de ter uma hipertensão arterial é uma coisa extraordinária. Aliás, a síndrome metabólica é um prenúncio de que a pessoa vai ficar diabética, que a pessoa vai ficar, ou se já não estiver, hipertensa. E isso é decorrente exatamente dessas faltas de cuidado, né, que a pessoa precisa ter com a sua saúde, até para viver mais e, o mais importante, viver com qualidade. Hoje você encontra pessoas com 80 anos e
você diz, não, isso aqui é um jovem, né? Inteligência fluida, né? Precisa, profunda, rápida, os movimentos, né? Firmes, a voz firme. Então, uma pessoa rígida, né? Por quê? Porque teve bons hábitos, né? Não se descuidou. E isso, os agentes comunitários de saúde têm um papel fundamental, né? E eles, esse ano, mais uma vez, foram reconhecidos, uma vitória muito grande agora no final. E eu fico muito feliz de ter contribuído também para esse aumento dos salários deles. A saúde preventiva, ela é indispensável até para reduzir esses custos da doença, né? E ainda mais num É o contexto mais de barato Covid. e o mais humano. Quer dizer, você... E o investimento no servidor público, eu penso, senador, sempre se canaliza de forma favorável para a gestão pública. Porque um servidor motivado, com um salário que seja digno dentro do seu exercício profissional, produz muito mais. Então, com esse tipo de ação, é possível chegar lá na ponta, lá na cidade, vamos lá em Miguel Leão, que tem A 1.000 medicina preventiva é que é a e ter grande a medicina. Você atuação. imagina a quantidade de acidentes que a gente tem no Brasil, de trânsito, de motos, né? É um Sim, absurdo. Imagina o prejuízo que isso dá para o país. Quer dizer, estou falando aqui do lado econômico, porque o lado humano é com notório, certeza. né? Não precisa nem comentar. Aí a pessoa muitas vezes fica inválido, sem poder trabalhar, recebendo o auxílio invalidez, não produz, né? Vai para o hospital, despesas muitas do SUS, tudo isso porque não tem assim uma educação firme de trânsito como os países mais evoluídos, né? Mais desenvolvidos têm, né? É um fenômeno de país subdesenvolvido, né? De país de terceiro mundo, né? De país em desenvolvimento. Os países, né, mais desenvolvidos não têm esses traumas todos que nós temos aqui no Brasil. Você chega num pronto-socorro desse aí, né, em qualquer lugar do Piauí, dá pena de você ver jovens com a perna quebrada, a clavícula quebrada, a cabeça rachada, sem contar os que morrem, né, que é um número muito expressivo. Então, a gente tem que trabalhar nessa área de prevenção. São Eu ia cuidados. acrescentar dois pontos que eu achei também, e aí eu fui fazer minha lição de casa aqui, né? Dentro dos projetos que eu considerei mais importantes, até de sua relatoria. O projeto que tem impacto na questão ambiental, da redução dos gases, né, de efeito estufa, inclusive permitiu que o país tivesse um reconhecimento internacional na causa ambiental, até ajudou bastante a amenizar essas dificuldades Você está bem internacionais que informada, viu? é da sua relatoria. Fora o que É eu escrevi verdade. também um artigo sobre as emendas de relator, a questão da sua relatoria com a resolução também, um tema extremamente importante, né? Eu assisti todas as suas entrevistas sobre o tema, procurando ali aprender. Escrevi um artigo sobre isso também, divulguei aqui em Teresina. Vou lhe mandar porque vi muito positivamente a sua atuação enquanto relator, atendendo o interesse também, não só da população brasileira, com transparência nessas emendas de relator, mas os objetivos também do STF, né, no sentido de resguardar para que daqui para frente esses dados eles sejam mais claros e a gente não viva essa dinâmica de um orçamento. E aí foi divulgado, né, na imprensa, orçamento sigiloso, mas de qualquer forma eu achei que precisava pontuar aí na sua fala como projetos importantes também da sua atuação durante esse ano. É verdade. Essa do meio ambiente, eu fiquei muito feliz, porque realmente é uma área que eu tenho um grande interesse. Porque o planeta, nosso planeta Terra, ele é muito frágil. Nós somos um ciscozinho aqui no universo. Quer dizer, o universo tem bilhões de galáxias. Nós estamos na galáxia que é a Via Láctea, que tem bilhões de sóis. Se você botar a luz, né, que ela anda a 300 mil quilômetros por segundo, é uma coisa assim fantástica. Só para você atravessar a Via Láctea são 100 anos, tá entendendo? Para você atravessar
100 anos-luz, né? Então, você imagina a dimensão que é a galáxia que nós estamos. E tem bilhões de galáxias. Então, o universo é uma coisa que não dá nem para a gente imaginar o tamanho que é o universo. Então, a Terra é uma coisinha frágil. Se nós não cuidarmos bem dela, nós podemos destruí-la, podemos destruir nossas próprias vidas. Aqui não tem sectarismo, eu não sou apaixonado por essas coisas. Eu sou racional. Então, a gente tem que ver de quando veio a industrialização para cá, os gases de efeito estufa aumentaram muito. E, evidentemente, que isso está trazendo complicações. Você imagina se a Terra aquecer mais ainda do que já vem aquecendo, as consequências que advirão disso daí. Então, certas partes do planeta vão ficar inabitadas. Se houver um derretimento das calotas polares, como ficarão esses países que estão praticamente a nível do mar? Eu me lembro que uma vez eu estava visitando Buenos Aires e o guia falou para a gente que o lugar mais alto de Buenos Aires, mais alto, ficava a 8 metros do nível do mar. Quer dizer, você desapareceriam inúmeras cidades que tem, né, no mundo inteiro. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E o Brasil não está mal, né? Nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. E quando se trata de matriz elétrica, porque as pessoas muitas vezes confundem matriz energética com matriz elétrica. Por exemplo, matriz energética, o petróleo que anda nos carros, né? Tudo isso aí é matriz energética. Agora, eletricidade, matriz elétrica. O Brasil é excepcional, dá um show. É quase 100%, mais de 80% da nossa matriz elétrica é de energia limpa, renovável, né? Não poluente, energia moderna do século XXI. Nossa energia é basicamente hidrelétrica, que são como a barragem daqui de Boa Esperança que a gente tem, e está crescendo muito no Brasil a energia eólica e a energia solar. E o Piauí é um estado que está dando show nisso daí. Eu assisti há alguns anos atrás, uma palestra do dono da Casa dos Ventos, que é uma empresa que mede os ventos, né? Vive disso daí. E ele disse que o melhor vento do Brasil é o vento do Piauí. Não do litoral, mas do interior do Piauí. Não é pela intensidade, mas é pela regularidade, pela constância. E isso é muito importante quando a gente viaja para Marcolândia, para Fronteiras, né? Para Araripina, no Pernambuco, que fica vizinho do Piauí, aterrissei várias vezes lá. A gente vê que qualquer hora do dia que você chegue, está ventando. Se for de noite, venta muito mais. Então, nós precisamos aproveitar isso daí. Mas nós não estamos sabendo nos comunicar com o mundo. O Brasil era para ser o grande líder mundial na luta pela preservação do planeta. E o Brasil é ridicularizado em todo canto. Está agora o Carrefour em Paris sem querer comprar carne dos brasileiros, porque diz que a carne vem do desmatamento da Amazônia, que nós estamos contribuindo para destruir o planeta. Está entendendo? Quando nós temos a matriz energética e a matriz elétrica, as mais limpas do mundo. É evidente que a gente precisa cuidar. Qual é o grande problema do Brasil nesse departamento? São as queimadas. Porque todos nós somos matéria orgânica, nós somos carbono. Então, nós, animais, né, somos feitos de carbono. Os vegetais são feitos de carbono. Então, tem uma criancinha pequena, ela tem uma quantidade de carbono. Ela cresceu, ficou grande, ela guardou carbono. Então, há uma planta, a planta é tenra, pequena, tem uma quantidade de carbono. Ela cresceu, virou uma árvore grande, ela tem carbono, né? A madeira toda é carbono, as raízes são carbono. Então, por isso é que chama sequestro de carbono. Ele tira carbono da natureza e bota na matéria orgânica. Então, a gente precisa ter essa compreensão, essa noção, porque o planeta é um só. Se nós destruirmos nosso planeta, nós vamos para onde, gente? Nesse ponto aí, senador, eu me senti muito contemplada quando eu tive a oportunidade de estar em Brasília e conhecer um pouco mais do MDB,
porque eu vi que existem núcleos setoriais, inclusive o socioambiental, né, que vai trabalhar essa temática dentro do partido. Então, é extremamente importante para mim, que sou uma defensora de políticas públicas, saber aonde eu estou ingressando com as pautas, com as sugestões. Então, eu me senti extremamente acolhida. Conheci o MDB Diversidade, conheci o MDB Afro, conheci o MDB Socioambiental, conheci o MDB Trabalhista, Sindical. Então, a Nayara, que luta por direitos humanos, que entende que a questão ambiental é um direito humano, a Nayara que se aprimora, né, dentro das questões de defesa de trabalhadores, eu entro e me senti em casa. Eu realmente me reconheci dentro de um partido que é um movimento mesmo. Então, eu vi ali de forma ativa e eu espero colaborar nesse processo de construção. O nosso partido, né, você viu lá, é aberto, é plural e é inclusivo. Né? Isso aí é desde sempre que foi assim. Eu falava da composição da matéria orgânica, que é basicamente carbono. Né? Qual é o grande problema do Brasil? São os desmatamentos, as queimadas. Isso daí porque quando você faz um desmatamento que toca fogo naquela madeira, aquilo ali tudo, quando você queima uma madeira, a reação química que vai sair no final é gás carbônico e água. Então, qualquer matéria orgânica que seja queimada, sai gás carbônico e água. Eles vão para onde? Vão para a atmosfera. Então, o gás carbônico vai para a atmosfera. Quer dizer, tinha uma árvore, ela foi derrubada, ela foi queimada, a árvore é carbono. Então, todo aquele carbono que estava aprisionado na árvore vai para a atmosfera. Isso aí são gases de efeito estufa. E o grande problema do Brasil são essas queimadas, né, o desmatamento ilegal, as queimadas ilegais. Então, é preciso haver um esforço do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, para coibir isso. Isso não há necessidade disso, isso é perverso, isso é desumano. Então, nós precisamos ter essa atenção, esse cuidado, porque senão nós vamos cada vez mais prejudicar o nosso planeta. Senador, para a gente se encaminhar aqui, a gente tem ainda 13 minutos para finalizar, mas eu gostaria só de destacar também, como a lição de casa que eu fiz, né? Um dos destaques que eu achei muito importante na área de política pública de educação, que foi a criação, a aprovação dentro da comissão do Sistema Nacional de Educação, né? Do SNE. Então, achei interessante porque o que a gente vê nos municípios geralmente é uma desconexão entre as diretrizes nacionais, às vezes o governo do estado está noutra dinâmica, o município está lá noutras questões. Então, mesmo que a gente trabalhe com políticas de incentivo, e aqui no estado do Piauí, por exemplo, existe a questão da aprovação de legislação do ICMS da educação para ampliar o repasse de recursos municipais, tem que ter assim, diretrizes bem claras. Então, eu achei super importante, queria que você me dissesse como foi essa percepção dentro da comissão e como é que o senhor acha que isso pode colaborar nessa evolução. Do Sistema nacional, do sistema de educação. Isso é uma luta que vem de muito tempo. Porque, Nayara, você veja como é que são as coisas. Eu sempre digo, no Brasil, tudo que você for estudar está errado. Você precisa corrigir, você precisa aperfeiçoar, você precisa melhorar. Nós temos um sistema único de saúde no Brasil, que, com todas as deficiências, com todos os defeitos, é uma coisa extraordinária. Eu sou do tempo que tinha as pessoas que podiam pagar, os particulares, né, os hospitais, tinham aqueles que tinham o INSS, que tinha a carteira assinada, que o INSS pagava, né, e o restante era indigente. Eles iam ser atendidos de favor. Então, na Constituinte, nós criamos
o Sistema Único de Saúde no Brasil, que é o quê? É um sistema interfederativo. Ele é União, Estado e município a um só tempo. E é um pacto entre os 3 entes federados. Não há supremacia de um com relação ao outro. Então, tudo que vai ser executado, tudo que vai ser feito, tem que passar pela bipartite nos estados, que inclui os municípios e os estados, e tem que passar pela tripartite, que é a União, Estados e municípios. Isso você tem que deliberar, não é, colegiadamente, incluindo as 3 esferas de governo. Então, você tem uma ação sinérgica. Ora, se todos nós agimos de uma mesma maneira, de um consenso, de um entendimento, as nossas ações são muito mais efetivas. O exemplo aí é a vacinação. Então, o governo federal compra a vacina, distribui para o governo do Estado, o governo do Estado distribui para os municípios, tem um Dia Nacional de Vacinação, todo mundo se mobiliza, todo mundo vacina. Isso é uma ação típica, não é, do SUS, em que os 3 entes federados estão juntos, né, agindo sinergicamente. Depois foi criado o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, que também é muito importante, e foi criado, por último, já no governo do Michel Temer, o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que ainda está um pouco claudicante, mas pelo menos legalmente já está criado. E agora nós estamos empenhados, e eu tenho a felicidade de estar à frente da Comissão de Educação do Senado, o Sistema Nacional de Educação, que é um sistema nos moldes, não é, do SUS. Então, nós vamos ter lá o bipartite. Aplicado para a educação. Aplicado para a educação, para que as ações sejam feitas sinergicamente. Porque tem vários exemplos que uma escola municipal defronte de uma escola estadual e elas não são complementares. Que uma muito bem poderia suprir a deficiência da outra naquele bairro ali. Ou uma podia Senador, então, com um orçamento de 25 bilhões a mais na educação para 2022, vai sair esse sistema, olha, eu né? vou te dizer, esse orçamento, eu participo, eu tenho A gente que é parlamentar, cada um tem uma queda. Eu tenho várias quedas. Então, essa questão do meio ambiente é uma área que eu gosto, né? A questão da saúde, da educação, sempre tive... aqui, os recursos para o Piauí, para as estradas, que é infraestrutura muito importante para a saúde, eu sempre me dediquei a isso. Mas essa questão que nós estamos falando do sistema de educação nacional. Não. E do orçamento. Ah, sim. Do orçamento. Essa questão do orçamento é uma questão que eu sempre me dediquei, desde que eu cheguei no Congresso, né? Sim. Então, as pessoas, quando tem qualquer coisa de orçamento, sempre me chamam, né? Porque eu sou muito dedicado a essa área. E esse orçamento, agora, eu participei não como membro da Comissão de Orçamento. Quem me vê lá pensa que eu sou membro, porque desde o primeiro dia ao último, eu estou na Comissão de Orçamento. E eu não sou membro. Eu fui como líder do MDB, eu fui designado pelo líder, para ser o líder do MDB, representante do MDB na Comissão de Orçamento. Então, tive uma participação muito ativa. E eu, a presidente, né, Rose de Freitas, que é do MDB, o senador Isalci Lucas, que é do PSDB, tivemos uma participação muito ativa, e o senador Wellington Fagundes, né, que é do Mato Grosso, nós tivemos uma participação muito ativa na questão da educação. O Wellington foi o relator, né, eu acompanhando como presidente da Comissão de Educação, o Isalci como presidente, né, da Comissão de Ciência e Tecnologia, e nós alocamos muitos recursos e atendemos todas as solicitações do Ministério da Educação. Eu sei que, no final, depois de muita luta, nós tivemos o melhor orçamento para a educação que eu já participei. Nós Muito colocamos 25 bilhões a mais
do que o mínimo constitucional exigido, né? Isso é uma coisa extraordinária. Por que, Nayara? É compreensível isso. Nós estamos com 2 anos dedicados exclusivamente à saúde e à assistência social para as pessoas não morrerem de fome, aos auxílios. Agora, você imagina o Brasil, que não tem uma educação de um nível muito elevado. Nós melhoramos muito na quantidade, mas não avançamos tanto quanto devíamos na qualidade. Os testes do PISA demonstram isso. O Brasil sempre ficando numa posição muito, né, constrangedora, né, muito atrás dos outros países. Então, agora, o nosso foco, que está saindo da saúde, porque nós estamos saindo da pandemia, mesmo com essa Ômicron aí, com o nível de vacinação que nós temos, mesmo que a pessoa venha a ser acometido, já está provado que quem está vacinado, normalmente a doença cursa, né, sem muita gravidade. Então, o nosso foco agora, assim, um verdadeiro mutirão nacional tem que ser a educação, 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 porque senão o país fica para trás. Se nós ficarmos para trás, né, tem alguns que brincam de primeiro, o país perdeu o bonde da história. Mas a história agora não anda mais de bonde, não, anda de foguete. Se você perder o foguete... Verdade. Se Senador, você perder o foguete da história, você não alcança mais. eu quero lhe agradecer a oportunidade de estar aqui nessa live. A gente já está encaminhando os encerramentos, faltam só 3 minutinhos. Então, eu quero lhe parabenizar por essa atuação. Eu fiz a tarefa de casa, você viu aí, né? Você é nota 10, você é maravilhosa. Eu fui tema a tema e eu também quero registrar aqui, assim, da minha felicidade em estar ao seu lado, observando esse trabalho. Quero dizer que eu estou à disposição para colaborar, para construir. E o que precisar, nós estamos aqui, sempre motivada, engajada. Ana, eu antevejo um futuro brilhante para você na política, viu? Amém. Espero que seja um futuro brilhante dentro do nosso partido, o MDB, que vai lhe dar todo o apoio, todas as condições para você desenvolver, crescer, prosperar e se realizar. Aliás, eu já disse para você uma vez, eu fui dar uma palestra na Universidade de Harvard, né, em Boston, lá nos Estados Unidos, a convite da Fundação Lehman. Né? E eu tinha sido relator aqui da reforma política, né? Tinha dado palestra no Brasil inteiro, então tinha adquirido muita notoriedade. Eu fui, então, convidado para falar da situação política do Brasil lá na Universidade de Harvard. E lá conheci os estudantes. No meio desses estudantes estava a Tabata Amaral. E ela, na oportunidade, disse para mim e meu irmão, que me acompanhava, Humberto, que queria ser política. Pois a bicha danada voltou para São Paulo, se candidatou e hoje é uma deputada de destaque nacional. Verdade. É importante Estou seguindo realizar ela, o seu já sonho, seguia, seu mas ideal. estou seguindo mais atentamente pelo seu conselho. Pois é, você é a nossa futura Tabata Amaral, viu? Amém. Senador, Inteligência, muito capacidade, obrigada. espírito público, você tem demais, viu? Então, Agradeço demais. vamos Então, apostar no seu futuro aí. Eu finalizo aqui a nossa live antes de cair, porque a gente tem esse compromisso também de 8h03 a gente finalizar. Quero agradecer a todos que passaram aqui na live com a gente, várias cidades, muitos amigos da advocacia também. Eles me pediram até para mandar beijinho aqui, mas eu vou manter aqui a cortesia na live, vou só agradecer e quero dizer para todos que a gente vai deixar a live salva aqui no Instagram e também no YouTube, e que todas as pessoas que ingressarem em outras oportunidades também vão poder acessar esse conteúdo, que é extremamente importante. Então, a gente finaliza aqui a live Legislativo em Pauta com o senador Marcelo Castro. Meu muito obrigado, senador. Boa noite e até a próxima. Ana, era um prazer imenso, viu? Um Boa abração para noite. todos aí, Feliz Natal, um bom ano novo para todos. É o que nós desejamos. Feliz Natal. Boa noite. Tchau, senador. Tá, minha filha, um prazer imenso.